Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje fazendo uma pequena exposição sobre o projeto. Agradecer também aos nobres vereadores por terem aberto esse espaço e a todos os presentes aqui na casa na oportunidade de hoje. Bom, eu vou fazer um pequeno resumo sobre a questão do basquete. Eu sou pesquisador da história do basquetebol de Franca. Desde 2018 venho acumulando um acervo de quase 20 mil recortes de jornais, revistas, documentos oficiais, e tudo isso está sendo feito com o escopo de se criar um livro que conte toda a história do basquetebol de Franca. Ele já está em desenvolvimento. Ano que vem, quando a cidade completar 200 anos, em novembro, ele será lançado. Hoje ele já tem 260 páginas e até 2000 já está totalmente escrito e diagramado. Falar de basquetebol de Franca é o seguinte: em Franca, diferente do que aconteceu nas cidades, por exemplo, de São Paulo e Rio de Janeiro, o basquetebol não surgiu dentro de clubes ou associações elitizadas. Ele surgiu dentro de grupos escolares, sendo seus primeiros praticantes adolescentes e jovens adultos. A primeira vez que o basquete foi iniciado na cidade de Franca foi em 1908, sobre um jogo que ocorreria no velódromo entre alunos, mas que, porém, não veio a ser realizado em virtude da falta de condições climáticas. Em 1928, por intermédio da Escola Francana de Cultura Física, o basquetebol, de fato, se inicia a prática por lá. E, desde então, ele se torna a prática ininterrupta aqui na cidade de Franca. São quase 100 anos, de forma praticamente ininterrupta, em que o basquete faz parte da sociedade francana. O que se observa nesse tempo todo é que tal modalidade não ficou restrita ao que acontece dentro da quadra, durante um jogo, mas se transformou em um elemento característico da cultura de Franca. Pelo menos desde a década de 1950, o basquetebol se tornou um importante veículo de divulgação da cidade, estampando o nome de Franca incontáveis vezes nos principais veículos de informação do Brasil. Também foi responsável por colocar a cidade no mapa de inúmeros eventos, sendo palco de importantes competições interestaduais, internacionais e de amistosos, o que somente engrandece o status do município. Se o Rio de Janeiro é conhecido pelo epiteto de cidade maravilhosa, graças às suas belezas naturais, suas praias, ao carnaval e ao samba, Franca é conhecida por capital de basquete, justamente por existir todo o engajamento entre a população local com a modalidade, adotada por muitos como uma paixão. Infelizmente, os registros da história do basquete em Franca são escassos, comparados ao seu tamanho e importância. Pela falta de uma consciência coletiva, muitas personalidades e muitos itens foram perdidos ou esquecidos ao longo do tempo. Ao iniciar meu trabalho de pesquisa sobre o basquete de Franca, em 2018, consegui catalogar quase 20 mil recortes, fotos e documentos que revelam quão grande é esse esporte para Franca e quão importante foi para formar a sociedade francana. O fato de sua história e preservação ser negligenciado dessa forma e, mesmo assim, mover multidões e outorgar à cidade a fama que possui em todo o país, apenas reforça a ideia de que o basquete por aqui não é apenas algo material, mas já se tornou em um patrimônio imaterial de toda a comunidade. O basquete em Franca não é somente um produto ligado à agremiação esportiva Franca Basquetebol Clube, que, a propósito, muito honra o nome da cidade, mas é também ferramenta útil na educação e formação do caráter de incontáveis jovens. A ASPA, a Sabesp, a Associação Atlética Banco do Brasil, o Instituto Fausto Giannichini, o Instituto Anderson Varejão, a Escola Chuí-Chuá e tantas outras são exemplos de instituições que utilizam do esporte para realizar a formação cívica de crianças e adolescentes. Por isso, reconhecer o basquetebol como patrimônio imaterial de nossa cidade é reforçar o compromisso da sociedade francana em preservar todos os valores culturais que ele transmite ao seu povo, que muito se orgulhem de ser reconhecido por onde vai como nativo da terra do basquete, como nativo da capital brasileira do basquete. Eu gostaria só de fazer mais um adendo, que a gente tem vários exemplos aqui mesmo no Brasil de ser tombados algumas características da sociedade como patrimônio imaterial. O sotaque carioca
é um exemplo disso. O sotaque carioca foi tombado pelo Rio de Janeiro como um patrimônio imaterial. Por quê? Porque ele é muito característico da sociedade carioca. A própria El Salvador também, as matrizes do acarajé é também considerado um patrimônio imaterial da cidade de Salvador. Justamente porque quando você visita Salvador, uma das principais coisas que você liga da cidade com o passeio é o acarajé. E Franca não é diferente. Franca, por onde nós andamos, seja em algumas viagens para casas de parentes ou até fora, o basquete sempre acaba sendo um ponto de ligação para o cidadão francano. Então, isso já está enraizado. E eu penso o seguinte, essa lei, se vier a ser aprovada, ela não pode ser apenas uma lei para ser engavetada e ficar reconhecido como patrimônio imaterial. Isso parte de toda a nossa coletividade, iniciar um processo de fazer isso se tornar cada vez mais amplo, mais frente à sociedade. Franca, por exemplo, nas minhas pesquisas, eu percebi que a gente já perdeu vários itens históricos, várias coisas importantes que estiveram lá atrás e hoje a gente não tem mais. Por exemplo, o troféu dos Jogos Abertos de 1936, ninguém sabe mais onde está. O velódromo, onde foi o local onde aconteceu a primeira partida de Franca, eu particularmente tentei pesquisar, eu não sei onde fica o velódromo da cidade, na época lá, em 1908. A primeira quadra de basquete foi construída onde hoje é o prédio sede do Banco do Brasil. Pouquíssimas pessoas sabem. Então, eu acho que é importante reforçar esse compromisso da sociedade francana através de medidas afirmativas para assegurar que o basquetebol de Franca não seja apenas algo relacionado indiretamente ou de forma individual, e sim ser considerado como algo, acima de tudo, um patrimônio material de toda a nossa sociedade. Com a palavra, plenário. Peço a palavra, presidente. Vereador Daniel Bassi. Presidente, primeiro agradecer o Bota, que está aqui, que é um ídolo francano aqui do basquete, meu amigo, que em conversas com ele nós falamos sobre essa imaterialidade, né? O quão é importante o basquete francano para a nossa sociedade, tanto social como cultural. E ele falou, eu preciso te apresentar o Dr. Rodolfo. Ele é pesquisador, ele, se não o maior pesquisador da área aqui do basquete francano. Eu tive a grata satisfação de conhecê-lo e fazer essa ponte aérea, né, Rodolfo? Tornando o basquete francano como patrimônio cultural e material da nossa cidade. Isso só eleva e aumenta a responsabilidade do poder público em manter essa tradição. E, de fato, não deixar essa chama se apagar do coração do francano, que passa de geração em geração. Então, é dever do poder público manter essa chama acesa. Então, eu queria primeiro agradecer à Câmara por apoiar esse projeto e agradecer também ao Dr. Rodolfo, que fez esse trabalho técnico de pesquisa, uma parte, né, porque são centenas de páginas, ele sintetizou aqui no projeto, que ficou muito bom, por sinal, e eu te agradeço. Rodolfo, a gente agradece pela presença e trazer tantas informações, que às vezes muita gente não sabe como o nosso basquete hoje é bicampeão, como conhecido em todo o país e até no mundo, mas a história dele, né, que a gente sabe, para chegar onde está hoje, tem uma história atrás disso tudo, mais de 100 anos, desde 1908, como você disse. Então a gente sabe de toda essa trajetória e temos que manter, sim, em todo lugar que a gente vai, com certeza o basquete francano é reconhecido. Ou a gente tem outras áreas aqui em Franca, como o sapato, também em todos os lugares que a gente vai, fala que é a capital do calçado, mas o basquete também é lembrado em toda cidade que a gente vai. Então, obrigado por estar apresentando junto ao Daniel esse projeto, que com certeza será de grande relevância para a nossa cidade. Agradeço a oportunidade de ter estendido a mim nesse momento. Novamente agradeço a Daniel Bass e a todos os vereadores. Carlinhos, só um minutinho. Com a palavra, o vereador Donizete da Farmácia.
como você conhece toda a história do basquete, eu gostaria de falar um detalhinho do Pedro Murilo Fuentes. Você podia falar alguma coisa dele? Pois não, posso, se a casa me permitir. Rapidinho, Sim. Pois bem, Pedro Murilo Fuentes, ele é natural de São Paulo, ele é formado em Educação Física pela USP de São Paulo, e ele chegou em Franca em 1951, já formado em Educação Física, e ele, inclusive, eu tenho até pesquisado no Diário Oficial o concurso que ele foi lotado para a cidade de Franca. E quando ele chegou em Franca, ele não tinha especialidade em basquete, ele era especialista em atletismo. Só que o que acontece? Ele veio dar aula no Instituto, né, de Educação Torquato Caleiro. E na instituição já havia uma tradição de jogar basquete. A primeira quadra no IETC foi feita em meados dos anos 40. Ela já abrigava várias baluartes do bola ao cesto, como era conhecida a modalidade. Já existiam até campeonatos internos dentro da escola referente a basquete. Então, quando ele chegou a Franca, ele já identificou que entre os alunos praticantes de educação física existia uma certa vontade de praticar basquete, já tinha uma certa noção. E o que ele fez, como um grande educador que era? Ele simplesmente pegou e elevou o nível disso. As primeiras equipes que foram montadas para representar Franca nos campeonatos pela região foi em 1954, inclusive com Pedroca sendo atleta e técnico. Quando surgiu a turma de Hélio Rubens, Piu Piu, que foi por volta de 1956, 1957, aí sim Franca montou uma equipe competitiva a ponto de 1958 ser inscrita no Troféu Bandeirantes, que era uma competição mantida pelo DEF, que era o Departamento de Educação Física do Estado, e ali iniciou-se o processo, né, de disputa dos principais campeonatos organizados no estado de São Paulo. Com essa equipe, Franca disputou em 58 o Troféu Bandeirantes, em 59 disputou novamente o Troféu Bandeirantes e conseguiu o seu primeiro pódio, de terceiro lugar, que é a partir dali que inicia a trajetória profissional do basquetebol de Franca. A partir dos anos 60, com o Clube dos Bagres assumindo, né, economicamente e mantendo a equipe, o Pedroca, junto com Hélio Rubens como atleta, Piu Piu, Heraldo, Anjinho Giannichini, entre outros grandes atletas, Hamilton Cruanes, Edson Ressu, que também foi homenageado por essa casa, começou a conquistar os primeiros grandes títulos, que foi em 1962, o Campeonato Paulista do Interior, o Troféu Bandeirantes, e em 1964 conquistou também pela primeira vez os Jogos Abertos do Interior. Então, Pedroca, ele tem uma importância fundamental de levar o basquetebol de Franca de uma prática amadora para uma prática profissional. Obrigado. E a Lourdinha falando, que memória que você tem, hein? Muitos anos pesquisando. O seu Pedro, eu falo dele que eu conheci ele, foi meu treinador no João Marciano de Almeida, foi meu professor. Pedroca, acima de um grande técnico, ele era, sobretudo, um grande educador, né? Um grande criador de seres humanos, que sempre tentou, né, através do esporte, criar uma educação cívica, né, na sociedade. Então, a importância dele para o basquetebol hoje, de Franca ser considerado o que tem mais títulos brasileiros, mais títulos continentais e mais títulos estaduais, é ímpar. Ninguém fez mais pelo basquete de Franca do que Pedroca, porque lá no começo, ele que iniciou a marcha. Legal. Obrigado, Maria. Eu que agradeço. Obrigado, Rodolfo, pelas palavras. Continuo com a palavra o plenário. Solicito até que coloque em votação. Excelência, 14 votos sim. 14 votos sim. Está aprovado o projeto de lei ordinária número 43 de 2023, que dispõe sobre o tombamento imaterial do basquete francano como patrimônio histórico e cultural do município de Franca. Autoria, vereador Daniel Bassi.